Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha ao vivo aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco melhor em relação ao desenvolvimento da nova temporada de cana-de-açúcar, né, em Orlândia, São Paulo, né, então aqui no centro-sul do país. E para isso a gente conversa agora ao vivo com o Sérgio Quassi, que é pesquisador da 4S Experimentação Agronômica Aplicada e também produtor rural. Sérgio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas. Boa tarde, eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar conversando, atualizando e trocando informações. Prazer é nosso, Sérgio. Bom, como eu introduzi aqui os nossos internautas, né? Queria que você começasse falando pra gente em relação, né, às expectativas, aos preparativos para a nova temporada de cana-de-açúcar, né? Porque a safra passada, né, a gente teve diversos problemas climáticos aí, né? E agora o mercado tem falado em expectativas climáticas melhores, né? Pelo menos aqui no centro-sul do país, em relação à nova temporada. Como é que tá a realidade aí para vocês? A gente está vivendo um momento, né, onde o clima se tornou favorável, né? Eu até vejo que essas chuvas, quando se iniciou a primavera em setembro, logo em outubro, as chuvas se retornaram, né? Então o retorno das chuvas foram mais cedo do que em relação a 2020 para 2021, né? E isso então ajudou os canaviais a ter um arranque de desenvolvimento, seja aquele canavial colhido no final de safra, como também o canavial que foi penalizado pelo fogo, pela geada, aquele canavial mais de início de safra, que ele teve uma rebrota e depois foi castigado pela seca, frio ou fogo, né? Então, pegar ali a primavera e o verão, os volumes pluviométricos aqui para nós foram muito significativos. Nós não podemos reclamar, não, temos que até agradecer. Tinha aquela premissa de laninha, vai ter um veranico, seca, mas graças a Deus até agora as chuvas estão muito boas. Então, o canavial teve um arranque no desenvolvimento, todavia, existe um fator relacionado às variedades. Algumas variedades se sofreram mais com a geada e com o fogo, então, mesmo com esse regime pluviométrico, essas canas estão um pouco travadas e não com o desenvolvimento que nós gostaríamos que estivesse. Então, hoje, em 7 de janeiro de 2022, a nossa expectativa é boa, ter uma safra, uma produção tal superior à de 2021, mas ainda nós não conseguimos cravar quanto de ganho em relação a 2021 por causa desse fator seca e fogo. Algumas variedades foram penalizadas. Todavia, o regime de primavera e verão de chuva de 21 e 22 é o melhor dos últimos 4 anos aqui na nossa localidade. Então, isso com certeza vai dar um arranque, carrega a umidade no solo, né? Há uma boa umidade no solo, o que vai permitir os canaviais, sobretudo do segundo semestre, a ter um bom desenvolvimento no verão, no outono. Perfeito, Sérgio. Bom, você mencionou aí então em relação às expectativas, né? São mais positivas para vocês aí em relação à nova temporada. Ainda é cedo para a gente falar em números, é claro, porque a gente começa de fato a moagem lá em abril, né? Deste ano, então também ainda a gente precisa ter alguns meses aí de desenvolvimento, né? Mas queria saber de você, apesar dessas expectativas melhores, a gente carrega ainda assim um canavial bastante penalizado, né? Então a gente deve ter realmente uma safra melhor em relação à temporada de 2021-22, mas ainda assim a gente deve ficar distante daquela realidade quando a gente tinha no centro-sul do país, por exemplo, uma safra de 600 milhões de toneladas, né? Positivo. Existe esse pedágio, tem, vamos dizer assim, esse fardo a se carregar, porque os últimos 2 anos, a seca e os eventos climatológicos
foram muito drásticos, né? Então, por exemplo, um canavial que queimou e não brotou, ele entra como uma área de reforma, ele vai ser plantado agora em 22 para colher em 23. Então, essa área ela vai trazer produção só daqui um ano, né? Então, por mais que essas chuvas estão trazendo um alento aos produtores e às usinas, mas existe sim um pedágio a ser pago, às práticas agronômicas, a dar essa renovação no canavial para nós atingirmos patamares produtivos lá de 2019, 2018, acima dos 600 milhões de toneladas. Particularmente, hoje, não acredito que seja, isso é uma opinião pessoal minha, não acredito que seja no ano de 2022 que nós conseguiremos atingir tais números. Tanto é que as unidades que antes começavam a safra em março já estão falando de começar em abril, ou seja, a safra irá se iniciar um pouco mais tarde, em 2022, sobretudo para dar esse tempo ao canavial se desenvolver e alcançar maiores valores e maiores produtividades. Perfeito, Sérgio. Bom, um outro assunto que queria trazer aqui para nossa conversa é em relação à questão dos custos, né? Porque a gente teve a safra 2021-22, né, penalizada em relação à questão climática, a gente já tinha uma pressão por parte dos custos importante, né? O produtor ele conseguiu ter uma renda melhor, né, preços melhores, na verdade, mas ele teve a renda de alguma forma corroída com os custos mais altos. Já para essa safra 2022-23, a gente tem custos ainda mais elevados, principalmente quando a gente olha a questão dos fertilizantes, né? O mercado e o agronegócio como um todo aqui do Brasil está bastante atento a isso por conta de problemas na oferta e queria saber a realidade de vocês aí em Orlândia, né, e o foco para cana-de-açúcar. A gente tem de fato sentido uma pressão importante nos custos de produção mais altos para essa temporada 2022-23? Sim, em 2021, comparado a 2020, já houve uma elevação significativa do custo de produção, né? Por exemplo, para exemplificar, os tratos culturais da cana-soca, que em 2020 era em torno de R$ 2.800 por hectare, em 2021 já passou dos R$ 3.100 por hectare. E há uma tendência desses custos continuarem a subir em 2022, sobretudo pela alta dos preços dos fertilizantes, do petróleo, do óleo diesel e também dos insumos de um modo geral, né? Inseticida, herbicida, enfim, todos os insumos agronômicos que nós utilizamos para fazer as boas práticas nas nossas lavouras estão se elevando. Então, embora o preço da cana tenha tido uma elevação, essa elevação está muito aquém do preço que está hoje os insumos e os fertilizantes. Então, há sim um desbalanço e aí o produtor tem que ficar muito atento, porque a margem ela está muito pequena. E um outro aspecto, né? Não basta você ter o dinheiro, muitas vezes a entrega, a oferta dos produtos, elas estão escassas. Então a gente está convivendo, a gente vê muitos relatos de produtores com falta de herbicida, falta de agroquímicos, o fertilizante foi entregue no momento mais tarde, já nós vamos iniciar uma janela de plantio da cana. Será que todo o fertilizante já está entregue para que as usinas façam o plantio, os fornecedores? Então, possíveis atrasos ou demora na entrega desses produtos pode ocasionar problemas para o desenvolvimento da planta e também os problemas econômicos do custo de produção. Então, tem que se tomar o cuidado. Os custos estão subindo, não acredito que o preço da cana suba muito mais, eu acho que ele deve ficar estável no que está hoje, em 2022. Então, se continuar a elevar o custo de produção e o preço estiver neste patamar, o produtor tem que ter muita cautela em como gerir os seus tratos para não ficar no prejuízo. Com certeza. Bom, Sérgio, vamos falar um pouquinho, então, em relação à safra 21-22, que foi a safra que já terminou na maioria das unidades produtoras, e queria saber, a gente até mencionou um pouco já sobre essa realidade nos comparativos com a nova temporada, mas queria saber mais de como, de fato, vocês finalizaram os trabalhos por aí, né? Na sua propriedade, trabalhos finalizados já, né? Sim, tivemos uma safra mais curta, né? A expectativa era ter uma safra de abril a outubro, ela se finalizou dia 27 de setembro de 2021.
tivemos uma quebra, né? Uma quebra de 16%. Essa quebra nossa já era prevista em torno de 13% em abril de 2021, quando nós iniciamos, sobretudo porque de 20 para 21 foram escassas as chuvas no verão, na época que a planta mais cresce, já houve uma redução dessas chuvas, e o outono, a seca iniciou mais cedo. E aí, esses 13% de quebra se tornaram ser 16% porque tivemos um problema com fogo e geada. Ocorreram 6 geadas na nossa propriedade, algo que em 35 anos de cana, de cultivo de cana, jamais tinha sido ocorrido. Então, a seca com a geada, o frio, foi problemas que trouxeram uma quebra de 16% na produção. Todavia, sim, nós ainda ficamos satisfeitos quando comparado aos números da macro-região de Ribeirão Preto, do Centro-Sul e até o levantamento recém-divulgado pela Conab. Além do fato de que nosso canavial é um canavial mais longevo, um canavial com uma idade de 6 cortes. Então, na nossa análise particular, 16% foi um resultado muito satisfatório frente a toda a premissa e a todos os problemas que nós tivemos em 2021. Perfeito. Então, safra finalizada, de alguma forma, dentro das expectativas, né? E, de fato, uma safra, né, Sérgio, que no Centro-Sul, praticamente como um todo, né, foi uma safra que a gente enfrentou uma situação bastante atípica e que muitos falam que isso nunca foi registrado na história, né? Porque tivemos seca, tivemos também geadas seguidas, né? 3 grandes geadas em áreas produtoras, e tivemos também a questão dos incêndios na finalização dos trabalhos, né? Queria saber aí, né, você e sua família que já há algum tempo estão nessa atividade, de fato a temporada 21-22 foi atípica quando a gente olha a questão climática? Atípica, e foi de todo o tempo que nós cultivamos cana, o ano com maiores desafios climatológicos, né? Então, foi algo atípico, até quando você já prevê alguma anomalia climatológica, seja por uma seca ou risco de fogo, 2021 superou todas as expectativas, né? Mas como um bom agricultor, né, como brasileiro, toda a agricultura do Brasil, ela nunca para e ela sempre tem fé e esperança de dias melhores. O retorno das chuvas junto à primavera, em outubro, novembro e dezembro, é um alento e uma esperança para que 2022 possa ser melhor. Então, essa é a nossa expectativa. A gente está tentando fazer o melhor possível dos tratos agronômicos para aproveitar essas chuvas, esses bons volumes pluviométricos, para potencializar o crescimento do canavial. Com certeza é a nossa expectativa aqui também no Notícias Agrícolas, viu, Sérgio? Olha, muito obrigado pelas suas informações, viu? E seguiremos aí neste ano de 2022, ainda acompanhando muito de perto o desenvolvimento da safra, e a gente volta a se falar com certeza ainda durante este ano, para a gente atualizando aí as informações da sua região, viu? Ok, eu agradeço, estamos à disposição, é um prazer sempre poder estarmos trocando informações. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer é nosso, Sérgio. Bom, falamos aí então ao vivo com o Sérgio Quassi, que é pesquisador da Agro 4S, Experimentação Agronômica Aplicada, e também produtor rural, a gente falando um pouco então sobre a realidade do desenvolvimento para a safra 2022-23 de cana-de-açúcar lá na região de Orlândia, São Paulo, né? E a gente pontuando então que a expectativa, né, para essa nova temporada é mais positiva. O Sérgio nos confirmou que de fato o clima tem ajudado aí nas últimas semanas, nos últimos meses, para o desenvolvimento dessa nova temporada, que vai ser de fato iniciada em abril deste ano, né, mas que está em desenvolvimento, e esse cenário, é claro, destoa da realidade da safra 2021-22, que foi uma safra bastante penalizada pela questão climática, uma safra com impacto da estiagem, depois impactos de geadas e também impactos importantes em relação aos incêndios na finalização dos trabalhos de moagem. Por lá, a safra 21-22 já está finalizada e agora, de fato, os olhos se voltam para a nova temporada. E outra questão importante para a nova temporada né, a rentabilidade, são os custos então relacionados à atividade, porque os produtores estão bastante atentos a isso, como a agricultura como um todo aqui no Brasil, de fato uma pressão bastante importante de alta em relação aos custos de produção, principalmente por conta dos fertilizantes.
Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site 24 horas no ar e também os nossos boletins que voltam daqui a pouco para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom final de semana, fica por aí e a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.